Shalom, bom dia e a paz do Senhor a todos em nome de Jesus. Que bom estar aqui com você nesse sexto dia. A paz, irmã Leila, shalom. Que bom. Paz, Senhor, professor. Bom dia. Amém. Que bom estar aqui com vocês, né, ao vivo, vocês que vão me acompanhar pelo YouTube, como esse sexto dia de oração. E hoje nós vamos no terceiro tópico. Nós vamos orar aqui hoje, bem, naquilo que o Senhor colocou no meu coração, que o Espírito Santo me deu direção. O terceiro ponto é direção e rendição dos pastores. O Senhor me trouxe um versículo muito interessante. Muito interessante. Se conta em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, diz assim: Mas Samuel disse: O que agrada mais ao Senhor, sacrifício ou obediência aos seus mandamentos? É melhor obedecer do que oferecer sacrifício. É melhor obedecer do que oferecer gordura de carneiro. Recusar-se a obedecê-lo é tão mal quanto feitiçaria. É ser teimoso e fazer a vontade própria. É como o pecado de adoração a ídolos. Você se recusou a obedecer à ordem do Senhor. Por isso, ele agora se recusa a aceitar você como rei. Palavras do Senhor a Saul. Hoje nós vemos muitos líderes confundindo obediência com culto, com ritual. O pastor Mateus, meu jovem pastor, ele falou uma coisa hoje no devocional que eu gostei muito, a questão de alinhar-se o coração ao coração de Deus. Então, qual foi o problema de Israel? Onde Israel se perdeu? Quando aquele ritual que tinha o objetivo de alinhar o coração do homem com o coração de Deus, passou apenas a ser um ritual. Passou apenas a ser algo que substituiu a santidade, substituiu o relacionamento. E é o que nós vemos hoje. Nós estamos vendo que rituais substituir relacionamento, santidade. Uma palavra que ele usou no texto que ele escreveu, que eu achei muito bacana, é a consagração diária. Então, quando nós substituímos a obediência por rituais, a consagração passa a ser algo só para realizar aquilo. É só focado naquilo. Ora, quando a consagração ela passa a ser para a vida, eu tenho a consciência que meu culto ele é com a minha vida. A minha obediência que é o culto central. Aí os rituais tornam só um cumprimento. Minha ida a um culto, a uma instituição chamada igreja, é só um cumprimento. Aí o Senhor vai aceitar as minhas ofertas feitas ali por causa da minha obediência, da minha consagração na minha vida. Então, nós precisamos de líderes, de pastores que tenham essa consciência. Porque, senão, a comunidade cristã Essência do Caminho Veredas Antigas, ela vai virar simplesmente mais uma no meio da multidão. Vai ser jogada na caixa junto com um monte de outros. Não. É a nossa vida que tem que ser obediência. Uma vida consagrada. Nós vamos orar para estes tipos de líderes. O Senhor nos dê esse coração. O Senhor nos dê um coração consagrado a Ele 24 horas. A cada segundo. Milésimos de segundo. E que possamos entender que é melhor obedecer do que fazer sacrifícios. É melhor obedecer do que rituais, sem obediência. Eu até costumo falar, não sou contra a igreja. Eu sou contra o que se faz com ela hoje. É contra isso que eu sou contra. E totalmente contra. Hoje transformaram a igreja em ritual
E as pessoas acham que fazendo aquilo agrada a Deus e pode viver o resto da vida do jeito que quer. Não, não é assim. Se Deus permitir, domingo eu quero falar sobre o sangue. Porque para mim entender a filiação, eu preciso entender o sangue. Entender que somos dele 24 horas. Não é só 1h30. Então, melhor obedecer do que sacrificar. Vamos orar para que o Senhor nos dê essa liderança. Que essa é a liderança que nós queremos. Oremos, então. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos e adoramos por esse momento, por estarmos aqui diante do Senhor. Quero agradecer por aquilo que Cristo fez na cruz. Cristo obedeceu. Jesus, ele poderia simplesmente ter aceitado as posições dos religiosos e ter ido para o templo. E lá dentro do templo, que na verdade Jesus ele ia no pátio. Ele não entrava dentro do templo. E ele podia ali se adequar ali a todos os rituais, mas ele decidiu obedecer, Senhor. Por isso, muitas vezes, pegaram em pedra para poder expulsá-lo daquele lugar. Porque ele decidiu pela obediência. E obediência até a morte, morte de cruz. É este povo que o Senhor quer. É este tipo de liderança que o Senhor quer. Liderança que obedece. Liderança, Senhor, que se humilha, que tem um coração humilde, de reconhecer que é melhor obedecer do que sacrificar. Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos diante do Senhor neste 6º dia, clamando por uma liderança, Senhor, que esteja rendida a Ti. Não adianta, Senhor, pedirmos direção, se não temos um coração voltado a obedecer a esta direção. Não tem como. Como o jovem pastor Mateus falou ontem, na aula, é muito importante a gente termos essa compreensão. Não é só querer ouvir Deus, é querer obedecer a Deus. Não é só a questão de ler a Bíblia, é questão de se permitir ser lido pela Bíblia e refletir: estou obedecendo? Estou alinhado ao coração do Pai? Porque a Bíblia nada mais é aquilo que a revelação do coração do Pai. Esse é o desejo que deve agir no nosso coração e deve estar constante, Senhor. E não temos feito dessa forma. Não temos agido assim, Senhor. Temos achado que sacrifício é suficiente. Ainda mais, papai, o Senhor nos perdoe, porque temos tido um coração de Saul. Um coração, Senhor, que acha que se fizermos o melhor para o Senhor, nos sacrifícios, é suficiente. Se fizermos melhor para o Senhor na pregação, no louvor, e dirigir um culto, ou qualquer outra coisa, Senhor, se fizermos o melhor, o Senhor merece o melhor. É a frase que mais falamos hoje, que mais usamos hoje. Mas não obedecemos. Não obedecemos em coisas simples. Não obedecemos, Senhor. Queremos fazer do nosso jeito, da nossa forma. Perdoa-nos, Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia. Tem misericórdia de nós, Senhor, nos perdoa. Temos oferecido o sacrifício de tolo. Essa é a grande verdade. Temos pecado como o Senhor, contra o Senhor. Porque não temos sido obedientes, Senhor. Achamos que podemos pregar e podemos viver do jeito que queremos. Não é esse tipo de liderança que o Senhor quer. Então, Pai, eu creio que está aqui hoje, está a liderança, Senhor, desse ministério. O Senhor está formando, preparando. Eu creio que aqui hoje estão as pessoas mais envolvidas, Pai,
que precisam diante do Senhor se arrepender. Precisamos diante do Senhor realmente reconhecer que temos feito o sacrifício de tolo, que temos dado o melhor para fazer um sacrifício perfeito e temos deixado a obediência de lado. Temos que reconhecer, temos que nos aquebrantar diante do Senhor, temos que pedir perdão e reconhecer que a nossa vida é uma vida de desobediência aos seus mandamentos. Sabe, Senhor, quando eu falo em mandamentos, só vem dois na minha cabeça. É interessante que fica o tempo todo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o seu entendimento. Só a ele se achegará e só a ele servirá. Isso o Senhor fala de tempo constante. Isso fala de serviço constante. Senhor, nós estamos tão errados, tão errados, tão errados. Que a tua palavra vem e diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais à sua direita. Olha o que a tua palavra diz para mim. Aí, eu tenho que entender que minha obediência está relacionada a entender e compreender que eu estou diante do Senhor 24 horas. Aí, Senhor, eu não sou obediente a isso e eu acredito que eu vou estar diante do Senhor só quando eu vou ali fazer sacrifício. Só naquela hora do sacrifício, ali eu estou agradando o Senhor. Vou tentar fazer o melhor, ser perfeito. Mas esqueço que eu estou diante do Senhor 24 horas. Eu não obedeço. Não entendo que a minha vida deve ser uma consagração. Eu estou falando de mim, Senhor, de mim agora. Eu preciso me arrepender disso. Preciso me arrepender dos meus pensamentos, ter cuidado com eles, porque os pensamentos, eles são visíveis diante do Senhor, são audíveis ao Senhor. Tem que entender que minha obediência tem que estar nos meus pensamentos. Senhor, nós somos como Saul, nós temos agido como Saul, sabe? E muitas vezes, Senhor, nós somos desobedientes, conscientes, mas sempre dizemos que o outro é culpado. Não é culpa do outro, o outro que me fez errar, me fez fazer. Como Saul fez. É por causa do povo. O povo quis trazer o melhor. Desobediência, Senhor. Desobediência. E não é o que o Senhor quer de nós. Não é o que o Senhor quer de nós. Somos desobedientes, Senhor, nos perdoa, em nome de Jesus, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Tem misericórdia. Não nos trate segundo nossos pecados, porque reconheço, Senhor, reconheço e peço perdão ao Senhor, não só como indivíduo, mas peço perdão ao Senhor como igreja, como corpo universal de Cristo, por toda a sua igreja. Peço perdão pela comunidade que está a essência do caminho Veredas Antigas, Igreja no Lar e online. Eu peço perdão em nome de Jesus, Senhor, neste instante. Reconheço que pecamos contra Ti. Reconheço que minha família, meus filhos, minha esposa peca contra Ti. Reconheço que somos desobedientes, Senhor. Reconheço, Pai, em nome de Jesus, que não somos rendidos ao Senhor. Reconheço, Senhor, em nome de Jesus, nossos pecados. Reconheço que temos um coração igual ao coração de Saul, Senhor. Nos perdoa em nome de Jesus. Nós temos um coração igual ao dele porque nós decidimos ter. Porque, na verdade, o Senhor já deu-nos um coração de carne. Já colocou dentro de nós o Teu Espírito Santo para podermos andar nos Teus mandamentos e obedecermos ao Senhor. E vem o segundo mandamento, que amarás o próximo como a ti mesmo. Ah, temos desobedecido, Senhor. Porque muitas vezes não temos amado nem a nós mesmos. Porque se amarmos a nós mesmos, a primeira coisa que nós vamos desejar é estar na tua presença. A primeira coisa que nós vamos desejar é estar diante do Senhor 24 horas,
porque nós sabemos que a única coisa que nos afasta de Ti é o pecado, a única coisa que cria separação do Senhor é o pecado. E quanto mais, Senhor, resistimos a nos arrependermos, mais afastamos do Senhor e mais voltamos à natureza pecaminosa que tínhamos antes, que fomos salvos e tirados dela. Ó Senhor, em nome de Jesus, nos perdoa. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia. Deixamos essa forma de amar o próximo, Senhor. Deixamos de amar o próximo de forma incondicional. Deixamos de olhar para o próximo como seres humanos, falhas, seja defeito. Eu sei, Senhor, que tem aqueles que têm o coração duro. Eu sei, Pai. Como sempre teve. Aqueles que se opuseram contra Ti. Aqueles que se colocaram, Senhor, para fora da Tua vontade, da Tua palavra. Ah, meu Pai, daqueles, Senhor, que permitiram que a iniquidade esfriasse o amor dentro deles. Ou seja, esfriasse a Tua presença do Teu Espírito Santo, porque Ele é o amor. Ah, como temos desobedecido, Senhor. Como temos falhado, como líderes. E precisamos mudar para ser exemplo para outros. Precisamos mudar para amar outros, Senhor, dentro da verdade, para que outros olhem para nós e falem, não, peraí, eu tenho que ser obediente. Ah, Senhor, como pecamos contra Ti. Como falhamos. Como falhamos, Senhor. Como falhamos. Ah, meu Pai. Paulo, diante do rei Acriba, podia ter exaltado o rei, podia ter elogiado, e Paulo era um conhecedor da vida do rei. Paulo sabia quem era ele, aquele líder. Paulo sabia quem era aquele líder. Mas Paulo decidiu confrontar com a verdade, decidiu pregar o evangelho. E quantas vezes, Senhor, nós não temos essa coragem de confrontar as pessoas com a verdade, mas em amor. Dizer você está errado, não é assim, tem que mudar. Vamos orar, vamos clamar, vamos jejuar, vamos buscar. O Senhor te ama, você é precioso, Ele quer te usar. Ele quer que você seja um instrumento poderoso na mão dEle, mas antes de tudo, Ele quer que você seja obediente. Antes de tudo, Ele quer que você obedeça. Você ande com Ele. Antes de tudo, Ele quer que você ande com Ele. Ah, papai. Perdoa-nos em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Perdoa-nos, Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Ah, Senhor. Ah, que possamos ter o mesmo coração, o mesmo sentimento que Cristo teve. Ser obediente, obediente até a morte de cruz. Essa liderança que o Senhor quer. Essa liderança que o Senhor chama. É estes homens que o Senhor chama para adorar em espírito e verdade. É estes homens e mulheres que o Senhor chama para se colocar na brecha. É estes homens e mulheres que o Senhor procura. É este, Senhor. Não outros modelos, não outros tipos, mas é estes que o Senhor procura. Aleluia. São estes. São estes. E eu te louvo e te adoro por isso, Senhor. Pela oportunidade nessa manhã de nos arrependermos. Nessa manhã de compreendermos, entendemos que é obediência que o Senhor quer de nós. Aí, Senhor, aí cada palavra que sair da nossa boca, rios de água viva fluirão. Aí, Senhor, o nosso andar, Senhor, a nossa sombra, essas águas fluirão dela. Essas águas, Senhor, inundarão em nossas voltas. Aí vidas serão transformadas, tocadas por essa água, porque é essa água que traz vida, é essa água que traz vida, é ela que traz vida, aquilo que está morto, está seco, aquele galho no chão. E é tão interessante, Senhor, a tua palavra diz assim, que mesmo um galho seco
morto em terra, ao cheiro das águas. As águas nem tocar, é só o cheiro das águas. Florescerá. Mas para isso tem que ter obediência. Dá-nos um coração obediente. Dá-nos um ouvido para ouvir. E quando ouvimos essa palavra, ouvir, que a gente possa compreender e entender que na cultura de um judeu, o judeu criança, ele já sabia. E quando ele falava para o pai, eu te ouvi, pai, o pai já entendia, eu vou fazer o que o senhor falou, eu vou obedecer. Dai-nos esse ouvido, Senhor. É assim que queremos ouvir. Este deve ser nosso modelo de vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. No Pai do Senhor. Shalom. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. A paz. Hoje temos nossa aula à noite. Vamos nos encontrar. Em nome de Jesus. Shalom, Pai do Senhor. Shalom, paz.